Bispo Alexandre, ele está em Natal. Acho que a maioria daqui já ouviram falar da igreja de Macaíba, que fica numa cidade próxima lá de Natal, né, da capital. Inclusive, para quem já é da igreja há algum tempo, vai lembrar que a gente, alguns anos atrás, deve ter uns... são 5 anos, né, pastor, que eles estão fazendo. Há 5 anos atrás a gente estava aqui pedindo oração por essa igreja, esse trabalho que estava começando, enviando recursos para a compra do terreno que eles estão lá hoje, né, pedindo oração porque eles estavam tendo um desafio com o tráfico lá, né, pessoas se convertendo que eram do tráfico e estavam chegando na igreja, e isso estava causando um problema naquela cidade, e hoje essa igreja está celebrando 5 anos de plantação lá, e a gente também está grato a Deus por isso, por saber que esse trabalho, né, faz parte da obra do Senhor, e tem muito mais coisa para acontecer. Esse é só um exemplo do que a gente tem visto aí Deus agindo. Amém? E aí, meus irmãos, só um detalhe que eu queria falar, lembrei agora. Eu queria saber se tem algum visitante aqui, alguém que está nos visitando pela primeira vez. Se tiver alguém, faz um gesto assim, só com a mão para a gente reconhecer. Está um pouco escuro, mas eu não estou vendo ninguém não. Acho que está todo mundo de casa, né? Tem algum visitante pela primeira vez? Não? Vocês têm que trazer o povo, viu, gente? Então é isso, que Deus abençoe. E a gente queria compartilhar agora uma palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Aproveita, pode deixar a luz acesa, o pessoal vai abrir aí. No livro de 1 Reis, capítulo 17. Se você tiver com sua Bíblia aí no celular, Bíblia, a versão impressa, se você puder compartilhar com, de repente, alguém se não tiver. Mas eu queria pedir para você abrir o texto, aí a partir do versículo 1, e a gente vai estar compartilhando todo esse capítulo aqui, nessa noite. Todos acharam? Amém? Quem não achou, assim, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Então não fica com vergonha, né? Acho que todo mundo achou, né, gente? Amém? Antes da gente ler o texto, queria convidar a gente a ter um momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos capacitou, nos chamou, Pai, como filhos. E nessa noite a gente está aqui reunido em Teu nome, Pai, porque o Senhor nos salvou pela Tua graça. E hoje, Pai, a gente que antes a gente nem entendia o que era o Teu reino, a Tua salvação, quem era o Senhor. E hoje o Senhor nos deu uma nova visão, uma nova perspectiva do relacionamento contigo. E nós somos gratos, Senhor, por causa disso. Por estarmos aqui hoje, te louvando, te exaltando, reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. E nessa noite te pedimos que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, Pai. Que a gente possa estar realmente aberto para que o Espírito Santo seja a voz que fale aos nossos corações, nos confronte, nos exorte, nos conforte, e que seja a Tua voz falando aos nossos corações. É o nosso pedido, Senhor, como igreja, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes da gente compartilhar aqui a passagem, eu queria fazer uma breve introdução. O tema da mensagem de hoje é: um homem de Deus não se faz em um dia. Leia-se aí um homem, uma mulher, né, o ser humano, o gênero do homem, da humanidade. E a gente percebe que quando a gente fala de alguém que é um referencial para nós, eu não sei se você consegue aí tentar puxar na sua mente, alguém que você admira, que para você é um referencial, seja lá qual for a área, profissionalmente falando, na sua vida pessoal, a uma pessoa que você admira pelo seu talento aí nos esportes. Enfim, tente imaginar uma pessoa que você tem como um referencial, que você, né, admira realmente as habilidades que ela tem. E um dos erros que normalmente a gente comete quando a gente olha para essas pessoas, não sei se vocês já perceberam, mas é que normalmente a gente não para prestar a devida atenção na história dessa pessoa. Muitas vezes a gente acaba olhando para uma pessoa e começa a olhar para ela como se aquela situação que ela vive hoje sempre existiu.
como se aquilo que ela chegou, aquela situação que ela conseguiu obter em sua vida, fosse algo que sempre aconteceu. E isso acaba levando a gente para uma situação que é meio que a gente acreditar que aquilo aconteceu como um tipo de mágica, como se aquela pessoa tivesse tido uma sorte especial, que ela, poxa, simplesmente alcançou aquilo na vida dela. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um exemplo que eu acho que para a maioria dos que estão aqui é um ídolo. Um ídolo assim, né, no sentido não de você idolatrar, mas assim, é admirado pelo nosso país, pelas pessoas do Brasil, que é Ayrton Senna. Até aqueles que não conviveram com ele, como eu, era muito pequeno quando ele morreu, olham para ele e lembram com boas recordações. É uma pessoa que é quase inconteste vista como uma pessoa muito admirada em nosso país. E eu lembrei que eu li um pouco sobre a história dele, sobre a biografia de Ayrton Senna, e me chamou a atenção de que ele, com certeza, foi um dos maiores pilotos também, não só pela integridade, que era admirado, mas um homem que ganhou vários títulos em proporção, em quantidade de corridas e prêmios que ele obteve. Os críticos dizem que ele foi provavelmente um dos maiores pilotos do mundo, porque a quantidade de corridas, claro, tem outros que ganharam muitos mais prêmios, títulos, como o Schumacher, mas a quantidade de corridas que ele correu e prêmios, vitórias que ele teve, mostram um índice altíssimo de habilidade que aquele homem teve. E eu fui ver a história e vi que ele, por exemplo, começou a treinar para ser quem ele era desde muito cedo. Ele, com 4 anos de idade, ele ganhou o seu primeiro kart, né? Ou seja, 4 anos, gente. Tem alguma criança, as crianças estão lá atrás, né? Mas 4 anos, você olha, é muito pequeno. E com 7, se eu não me engano, ele já começou a correr corridas profissionais mesmo, assim, para a idade dele, né? Obviamente. E eu consegui perceber o quanto aquilo começou muito cedo. Aquele homem, ele começou a se dedicar àquilo desde lá de pequeno, e aquilo conseguiu proporcionar a ele ser aquele grande piloto que ele era até a sua morte, né? E com muitos títulos na bagagem, muitas conquistas. E quando eu pensei nisso, trazendo para a nossa mensagem aqui hoje, dá para a gente perceber que também um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles não se fazem, não se produzem em um dia. Pelo contrário, isso também leva uma vida. E hoje eu queria compartilhar a história de um homem que eu acho que pode ilustrar bem isso, que é a vida de Elias, um homem conhecido por muitos que estão aqui. E essa história que a gente vai compartilhar, mais precisamente, ela muitas vezes é ignorada por muitos. Normalmente, quando a gente escuta sobre a história de Elias, a gente escuta das histórias que aconteceram depois de algum tempo, depois de tudo que ele passou, mas às vezes a gente não parou para entender o que é que Deus fez na vida daquele homem, até que ele se tornasse quem de fato ele veio a ser depois de algum tempo na sua caminhada. O propósito que a gente quer por meio dessa mensagem, que eu acredito que o Espírito Santo quer trazer aos nossos corações nessa noite, em primeiro lugar, a gente ter a certeza, a convicção de que Deus, ele tem o propósito de transformar homens e mulheres, ele faz parte do propósito de Deus nesse mundo, transformar homens e mulheres em simplesmente homens e mulheres em homens e mulheres de Deus. Deus tem esse compromisso com a humanidade. Ele quer trazer aqueles que simplesmente eram fulaninho e beltraninho e transformar em fulaninho de Deus e beltraninho de Deus. Ele quer fazer esse propósito, ele quer realizar essa obra na vida dos homens. E hoje, esse texto que a gente vai ler, a gente vai conseguir ver isso. E uma outra coisa que a gente vai perceber é que Deus, ele usa de diversos meios para executar isso na vida do seu povo. E a gente vai compartilhar disso, e eu espero que isso possa nos jogar luz sobre muitas vezes as experiências que a gente tem tido e que a gente não consegue muitas vezes entender. Poxa, por que Deus tem feito isso? Onde é que Deus quer chegar com isso? E a história desse homem, eu tenho certeza que vai nos ajudar a aprofundar isso em nossas vidas. Eu queria pedir para você já acompanhar aí a partir do versículo 1, o texto que diz assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia começa dizendo assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho
nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deixe sua Bíblia aberta, a gente vai passando pelos versículos. E eu queria começar compartilhando sobre esse versículo 1 aqui. Quem era Elias? O texto não fala, essa é a primeira passagem que Elias surge na Bíblia. Eu não sei se todos já ouviram falar sobre esse homem, mas eu acredito que a maioria já ouviu falar. O público aqui, a maioria são de crentes, cristãos que já fazem parte da igreja. E esse texto aqui que a gente está começando a ler é a primeira passagem em que Elias é apresentado na Bíblia. E curiosamente, a Bíblia somente faz a apresentação dele como Elias de Tisbe. E no Antigo Testamento, normalmente quando a Bíblia dava nome aos locais, às cidades, às pessoas, ela tinha por objetivo trazer alguma informação sobre aquela pessoa, né? Não sei se você já percebeu que existem passagens que dizem fulaninho, filho de fulaninho, fulaninho de tal cidade, e normalmente aquilo tinha o objetivo de mostrar qual era a origem, de onde procede esse cidadão, né? E aí a gente se faz a pergunta, o que era Tisbe? E aí, eu não sei se você já viu, mas eu nunca tinha ouvido essa cidade na Bíblia, né? Uma cidade nova. E é curioso porque exatamente a ideia que a Bíblia está querendo passar para a gente é que Elias não era um Zé Ninguém. É basicamente isso. Elias estava vindo de uma cidade que ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar. Ele não era filho de ninguém, senão tinham mencionado aqui Elias, filho de fulaninho, da ordem de não sei o que lá. A Bíblia somente diz que era Elias de Tisbe, ou Elias o Tesbita em algumas versões, exatamente para mostrar que ele não era ninguém, era um Zé Ninguém qualquer que estava vindo aí de qualquer lugar. E outra pessoa que aparece nessa primeira passagem aqui é um camarada chamado Acabe, que alguns também já devem ter ouvido falar dele. Acabe era o rei de Israel. É importante ficar claro que aqui Israel ela já tinha sido dividida, né? Até o reinado de Salomão, Israel era um povo só. Mas quando Salomão morreu, houve uma disputa interna, eles não chegaram ali num meio termo, e houve uma divisão do reino. O reino do norte, o reino do sul. O reino do norte ficou com um povo que, com o passar do tempo, se desviou do Senhor. Só houveram reis que foram maus, reis que não fizeram a vontade de Deus. Enquanto no sul ainda houve ali um remanescente fiel, pessoas que ainda estavam buscando ao Senhor. E é curioso que apesar de que todos os reis do reino norte tenham sido relatados como homens maus, Acabe é descrito como o pior dos homens maus. Se todos os reis eram ruins, Acabe era o pior de todos eles. E um outro detalhe importante é que Acabe tinha uma mulher que era provavelmente pior do que ele. Qual era o nome dessa mulher? Eita, todo mundo conhece, né? Jezabel. Até hoje é um grande adjetivo, né? Você chamar uma pessoa de Jezabel, né? Ô Jezabel, né? A pessoa realmente é uma abençoada, né? Quando você chama de Jezabel. Pelo contrário, né? É um xingamento. Até hoje ela é vista como uma pessoa não muito querida. Ou seja, você percebe aqui ninguém, Elias, surgindo do nada na história, e do outro lado, um dos piores homens da terra naquele momento, que ainda tinha uma esposa que era pior do que ele. Uma dupla maravilhosa. E a Bíblia diz aqui, é uma passagem chocante, porque coloca exatamente esse ninguém, que não tinha relevância nenhuma, que veio do nada, que não tinha nenhuma precedência, diante do homem mais poderoso do universo. E para trazer uma mensagem extremamente chocante para aquele homem. E a primeira marca que a gente vê aqui na vida de Elias, sem dúvida, e logo de cara, que mostra como aquele homem começou a ser trabalhado até se tornar um homem de Deus, foi a obediência. Elias, ele recebeu uma ordem do Senhor, a Bíblia não fala como foi, não tem no texto revelado como foi, se Deus apareceu e disse, olha Elias, tu vai lá, se ele... Né? A Bíblia não relata aqui. O fato é que Elias já aparece diante de Acabe e já aparece trazendo uma mensagem. Mas eu fiquei pensando o grande desafio que foi para aquele homem ao receber aquela direção do Senhor, né? E ele simplesmente pensar, poxa, Deus está me mandando falar com um rei que é super mau, um rei que é
realmente nada compreensivo, um rei que é distante dos caminhos do Senhor, que não faz a vontade de Deus, e trazer uma mensagem totalmente adversa, uma mensagem nem um pouco agradável. E ele poderia ter dito: Senhor, não tem nada a ver isso, sabe? Eu vou chegar lá, eu vou te trazer uma mensagem para esse homem nem me conhece, vê que situação complicada, ele vai querer me matar. Enfim, Senhor, isso não vai dar certo, isso não pode dar certo. Eu imagino que ele pode ter tido esse conflito, eu particularmente teria, né? Mas a gente vê que ele não fez isso. Elias, ele foi, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu, ouviu a voz de Deus e foi, e falou para Acabe aquilo que Deus tinha dito para ele falar. E é curioso que essa é a primeira característica apresentada na vida de Elias, e eu creio que isso não é coincidência quando a gente está falando de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, porque Deus ele só começa a realizar os propósitos dele na vida de uma pessoa quando essa pessoa ela se coloca no caminho da obediência. É impossível que Deus ele comece a realizar seus propósitos, ao menos de acordo com a vontade dele, enquanto uma pessoa estiver vivendo na desobediência. Isso foge da relação do homem com Deus. Deus ele busca pessoas que estejam se colocando, dizendo: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, eu quero te seguir, mesmo que as situações não pareçam nada favoráveis. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para a reflexão hoje da gente é que eu possa refletir, você possa refletir, se existe algo em nossas vidas, em sua vida, que você tem feito, que você tem vivido, que tem contrariado a vontade de Deus, algo que a Bíblia revela claramente para nós, que a gente deve fazer como um seguidor de Jesus, como discípulo dele, e que a gente ainda tem resistido e dito assim: Senhor, não vai dar certo isso não vai ser tão legal, eu prefiro que seja dessa forma, ou eu acho que vai ser melhor desse jeito. E Deus dizendo: olha, mas é assim, é desse jeito, estou dizendo para você ir lá, estou dizendo para você que é desse jeito, e você diz: não, Senhor, mas vamos conversar mais um pouquinho, vamos deixar mais para frente. E aqui a gente vê que Elias, ele deu esse passo da obediência. Foi a primeira coisa no processo do trabalhar de Deus, para que ele pudesse estar ali, sendo desenvolvido como um homem de Deus. Então que hoje o Espírito Santo, em primeiro lugar, possa nos incomodar, para que, se alguém aqui que ainda precisa dar esse passo, que pode ser tão simples para alguns, dizer: poxa, eu sei que eu preciso obedecer a Deus, mas que para outros pode estar sendo uma batalha tão grande, a pessoa dizer: cara, eu sei que eu preciso obedecer a Deus, mas tem uma coisa que eu não estou conseguindo, eu estou com medo do que isso pode gerar, eu estou com medo, pode ser que eu venha a ser demitido se eu tiver que abrir a boca para falar isso aqui no meu trabalho, e eu não sei, Deus, se vai valer a pena essa obediência. E o texto aqui mostra para a gente que vale a pena essa obediência. A gente vai continuar lendo e você vai perceber o que Deus fez na vida desse homem. E uma segunda característica que a gente já vê nesse primeiro versículo também muito importante, meus irmãos, é coragem. Uma outra característica marcante aqui foi a coragem de Elias. Pare para refletir. Elias, que era ninguém, ele era ninguém. Ele simplesmente veio sem nenhuma recomendação, sem nenhuma precedência, sem nenhum poder. Deve ter batido lá na porta do rei e ter dito assim: olha, eu quero falar com o rei. Eu não sei nem como ele conseguiu fazer para estar na frente do rei. Eu imagino que até isso tenha sido uma dificuldade, o texto não fala, mas o fato é que ele conseguiu chegar na frente de Acabe. E eu sei que com certeza Deus também ajudou, porque era o propósito de Deus que isso acontecesse. E aquele homem chega como um ninguém na frente do homem mais poderoso do universo, um homem mau, perverso, afirmando coisas nada agradáveis. Primeiro, ele veio dizendo que estava falando em nome de Deus. Acabe não queria saber nada de Deus, pelo contrário. Acabe queria era Deus longe dele, o Deus Yahvé. Ele queria distância. Em segundo lugar, Elias vem dizer a Acabe que não ia chover, não só durante uma semana, mas nos próximos anos não haveria chuva. E por fim diz que isso ficaria dessa forma até que ele dissesse que ia mudar alguma coisa. Ou seja, se Elias não dissesse que ia chover, não ia chover. Então vê que palavra, parece até um negócio meio doido, um cara que chega do nada, chega para o rei e diz: olha, eu quero te dizer umas coisas aqui, eu quero dizer que não vai chover, e só vai chover quando eu disser que vai chover. Aquele homem precisou de muita coragem, porque aquilo foi uma palavra de ofensa ao rei.
Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, confrontou a autoridade. Aquele rei ele não queria se submeter à vontade de Deus. E Elias chega dizendo que Deus disse para ele falar algo. Em segundo lugar, ele confrontou o próprio governo daquele rei. Porque Elias chegou dizendo que não ia chover, meus irmãos. E numa cidade, num contexto, num país onde eles dependem da agricultura, da plantação, onde não tem chuva, não tem comida. Então é uma situação extremamente complicada. Ele estava dizendo para Acabe, ó, a economia do teu país vai se acabar, tu vai ter um problema com o povo que tu está liderando aqui que tu nem imagina, né? Porque a gente sabe que quando a economia do país não está bem, né? A gente está vendo a realidade na nossa nação, né? E além disso, Elias ainda vem dizer que ele tem maior autoridade do que o próprio rei, porque ele diz, olha, não é tu que vai dizer quando vai chover, eu que vou dizer quando vai chover. Então imagine aquela situação. Imagine o quanto de coragem aquele homem precisou ter, até porque ele sabia que bastava uma palavra de Acabe dizer, olha, então vou te matar, pronto, está resolvido, quero ver quem vai mandar chover, quem não vai. Passa a cabeça, como Acabe já tinha feito com muitos, né? Matado muitas pessoas. E eu fiquei pensando o quanto de coragem aquele homem não precisou, e refletindo isso hoje em nossas vidas. Elias ali estava representando o povo de Deus naquele momento, e hoje nós somos o povo de Deus. Hoje, a igreja é o povo de Deus. E eu fico pensando o quanto hoje nós, enquanto igreja, estamos precisando de coragem. Porque parece que hoje a gente tem vivido, em muitos momentos, um espírito de covardia dentro da igreja. Um espírito onde a gente tem medo, né, das repercussões que a verdade sendo pregada, sendo dita, pode causar. Não só fora, gente, mas dentro da própria igreja. E quando a gente às vezes tem coragem, a gente falta sabedoria para tratar com aquilo, né? Eu percebo que a gente hoje muitas vezes tem tido medo de dizer o que é certo e o que é certo, o que é errado é errado. E a gente fica, poxa, o que é a repercussão que isso vai causar? Enquanto Deus ele está chamando, assim como ele chamou Elias, em toda a história, homens e mulheres, para dizerem a verdade daquilo que ele chamou para nos falar. Então a gente tem receio de falar de assuntos que podem trazer um maior tipo de polêmica, né? A gente, falando de um âmbito mais global, a igreja hoje em muitos lugares tem tido receio de falar de assuntos tão claros na palavra como aborto. A gente, poxa, mas como é que eles vão pensar sobre isso? E a Bíblia mostra que a gente foi chamado para falar com coragem aquilo que Deus nos chamou para falar. Nós somos o povo de Deus na terra. A gente precisa ter coragem para dizer aquilo que Deus disse que é certo e aquilo que é errado. E vários outros assuntos, né? A gente vê internamente aqui as pessoas, quando eu falo aqui, é da igreja espalhada no mundo, as pessoas tendo dificuldade, poxa, como é que ele vai receber isso? Como é que ele vai ver aquilo? Como é que é esse assunto? Será que ele não vai... E Deus, ele chamou Elias para ser corajoso, e ele nos chama para ser corajoso hoje, para dizer, Senhor, eu quero ter coragem. O próprio evangelho, muitas vezes, nós temos tido medo de pregar, né? E a gente chega para as pessoas, né? Quando chega, ele diz, olha, deixa eu te dizer um negócio, Deus te ama muito. E a gente para. Quando a gente fala isso, ainda está bom. Quando a gente consegue falar para as pessoas, dizer, olha, Jesus te ama, muitas vezes já vai além da média. E muitas vezes a gente não consegue chegar para dizer para a pessoa, cara, Deus te ama tanto. E deixa eu continuar a história. Que ele enviou o próprio filho dele para morrer por nós, por mim, por tu, que fez um bocado de coisa errada, para que por esse preço que ele veio a pagar na cruz, a gente possa ser salvo. Ele possa dar a gente a condição de viver uma vida diferente, um poder do Espírito Santo para que a gente consiga vencer os nossos desafios e a gente agora realmente ser salvo pela obra que ele realizou em nossas vidas. E a gente fica, poxa, será que as pessoas vão entender isso? Será que não vai ser algo muito louco eu dizer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que a gente só pode ser salvo quando a gente confia e entrega as nossas vidas nele e confia na morte e na ressurreição de Jesus? E a própria Bíblia responde a essa pergunta da gente quando Paulo fala que o evangelho é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. De fato é. Isso é, só que a gente precisa ter coragem para ver aquelas pessoas que vão achar isso como loucura na nossa vida, mas também ter a graça e ter a alegria de ver aqueles que vão responder e dizer, cara, por que tu não me disse isso antes? Por que tu não teve a coragem de me falar isso antes? Então,
que a gente possa ser renovado nessa noite no espírito de coragem e dizer que, poxa, assim como Elias teve a coragem, eu quero assumir o risco como igreja, como povo de Deus, de falar aquilo que Deus me chamou para falar. Eu quero disso. Senhor, me ajuda a ser corajoso para fazer aquilo que o Senhor me chamou para eu fazer. Me ajuda a ser corajoso para falar aquilo que o Senhor me chamou para eu falar. Isso é um desafio da igreja. Isso faz parte do processo de formação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Enquanto isso não estiver no nosso círculo ali, a gente ainda vai estar contentando e Deus dizer, poxa, tu ainda precisa de mais coragem. Tu precisa de intrepidez. Por isso que os discípulos, no livro de Atos, oravam por quê, meus irmãos? Uma das coisas que eles oravam bastante era por intrepidez. Ele dizia, Senhor, por nós a gente não consegue não, Deus. É um negócio muito doido isso de falar de Deus, né? As pessoas, mas me dá intrepidez, Senhor, eu preciso disso. Me dá isso. Que em nome de Jesus a gente possa ser uma das nossas orações diárias, possa ser uma das orações dos nossos grupos pequenos, que a gente diga, Senhor, me dá isso, em nome de Jesus. E aí o texto continua, e aí que a gente vai acelerar um pouco, né? Esses primeiros pontos a gente gastou um pouco mais de tempo, mas o texto fala assim, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, e Deus disse assim, saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Após desafiar Elias para ser um homem obediente, para ser um homem corajoso, Deus colocou Elias em uma situação que viesse a torná-lo um homem dependente de Deus. Deus mandou Elias se esconder em um lugar totalmente desconhecido. Isso aqui era um meio do nada, onde ele ficaria isolado de pessoas e até o seu alimento seria providenciado por Deus. Nem isso Elias faria pela força do seu próprio braço. O lugar que Deus enviou Elias chamava-se Querite. E normalmente, como eu falei no início, os nomes descritos no Antigo Testamento, eles têm um significado. E nessa passagem aqui, Querite, se você for buscar entender o que significa, ela tem dois significados principais. Um pode ser cortar, ser cortado, e o outro é colocar no tamanho certo. E quando Deus enviou Elias para esse local, ele estava querendo fazer exatamente isso com a vida daquele homem. Ele estava querendo cortar da vida de Elias tudo aquilo que não fazia parte do propósito de Deus. Ele estava querendo colocar Elias no molde divino, colocar Elias na forma daquilo que Deus queria transformar aquele homem. E a gente vê que ele realmente fez isso na vida dele, em uma situação em que ele se colocou totalmente dependente da vontade de Deus, da provisão de Deus. E quando a gente traz isso para as nossas vidas, meus irmãos, a gente para perceber que cada pessoa aqui tem uma história diferente. Isso é óbvio, cada um foi por caminhos, passou por experiências. Mas é certo que existem uns aqui que já passaram por alguma experiência, por algum querite em sua vida, alguma experiência em que Deus lhe colocou numa situação de grande dependência. É certo que existem alguns que podem estar passando por isso aqui hoje. E é certo também que existem alguns que vão passar por isso. Que se ainda não passaram, Deus vai colocar para que Ele possa realizar esse propósito na vida das pessoas que estão aqui. Então, a gente percebe que esse é um momento que Deus ele usa para cortar algo de nós, tirar coisas que não vêm do Senhor em nossas vidas e ao mesmo tempo nos colocar em um molde que vai nos fazer parecer mais com o Senhor Jesus, parecer mais com Ele. E Deus usa diversas situações e Deus não está limitado a meios, formas, vamos dizer assim, métodos para isso. Alguns poderiam testemunhar aqui de várias coisas que Deus realizou em meio a esse contexto. É certo que Deus pode ter usado de alguma doença que acometeu alguém para que essa dependência ela se aflorasse.
ou uma doença de um familiar, onde você disse, poxa Deus, eu já não sei mais o que fazer. Para outros, isso foi de repente um adolescente, um jovem está passando aqui por uma experiência. Poxa, eu estou pensando já no meu vestibular, mas eu não sei muito bem, sabe como é que vai ser, está me mantendo ansiedade, Deus, e eu estou dependendo mais do Senhor do que nunca. Para outros, uma transferência de cidade, você olha, poxa, estou chegando aqui nesse lugar, não conheço ninguém, eu não sei para onde eu vou, perdi meus laços. Um desemprego que de repente bateu e você fala, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Eu antes achava que eu estava ali tudo bem, mas agora eu estou me vendo totalmente dependente de algo que eu nem sei como vai se resolver. Para outros, um problema no relacionamento que bate e você diz, Senhor, isso aqui eu resolvo e acabou meu mundo, porque não tem mais condições da gente viver nessa mesma casa. Para outros, um problema nas suas emoções, uma depressão que você já não consegue sair da sua cama e dizer, Senhor, só o Senhor pode fazer algo aqui na minha vida. O fato é que Deus, ele usa situações como essas, transforma em querites, né, em riachos de nossa vida, em que a gente se vê, Senhor, só o Senhor pode realizar. E nesta noite eu queria lhe desafiar, se existem pessoas que estão passando por isso, que já passaram e ficavam olhando para trás, poxa Deus, por que isso aconteceu? Que a gente possa continuar confiando em Deus em meio a toda essa situação, porque quando Deus manda Elias para o riacho, Deus de fato queria colocar Elias naquela situação, e foi o próprio Deus que enviou Elias para aquele contexto. Mas tudo isso, Deus continuava guiando aquele homem. Elias sabia que ele foi colocado ali porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. E eu queria te desafiar também a você se alegrar na provisão, sabe? Você tentar ver tudo aquilo que Deus tem feito, apesar dos desafios que têm surgido. Elias estava ali meio que sozinho, escondido de Acabe, mas ainda assim ele poderia ver a comida chegando diariamente. Ele via ali o sustento de Deus sendo dado. Isso é um motivo de alegria para a gente, né? Saber, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo a saída, mas eu continuo vendo Deus trabalhando. E isso me dá uma confiança de que Ele continua no controle na minha vida. Eu acho que é uma palavra para a gente confiar em Deus, ser renovado nisso. Então que você também possa, enquanto estiver, se houver pessoas aqui hoje vivendo essa experiência, louvar a Deus pelo cuidado que Ele tem dado. E o texto continua no versículo 7, dizendo assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente vai para o 8. A situação aqui complicou, gente. Parece que antes a situação estava difícil. Mas agora aqui a situação ficou intensa. Não tem níveis, né? Quem joga videogame, ou você joga alguma coisa assim, você está no nível lá, e aí você coloca nível médio. Não, tá tranquilo aqui, tá muito fácil, estou ganhando tudo. Aí você passa para o nível hard. Aquele nível que você diz assim, caramba, realmente aqui a situação parece que agora aqui não tem mais o que fazer. O texto fala que apesar da solidão que ele estava tendo, ele ainda estava vendo a provisão de Deus sendo dada. Mas agora, até o riacho que Deus tinha dito, porque Deus tinha falado alguns versículos atrás, dizendo assim, Elias, vai ter um riacho lá para você. Eu vou te providenciar, fica tranquilo que tem um riacho. E agora aquilo que Deus tinha dito que Elias teria, Elias olha, acorda uma manhã, olha, o riacho secou. É aquela situação mais ou menos de fim do poço, né? Que todo mundo fala, né? Dá para chegar lá, né? Elias imaginar, poxa, não dá para ser pior. Eu já estou abandonado aqui, escondido, sem ninguém, fazendo nada o dia todo, fico recebendo comida de corvo. E eu achava que não dava, mas até o riacho secou agora, Deus. O riacho que o Senhor disse que eu ia tomar água. Se ele pensava que não podia piorar, ele descobriu que podia. Pode-se dizer que Elias aqui viveu um dos momentos de noite escura da alma, um termo que as pessoas usam para dizer um dos momentos mais difíceis da caminhada que ele teve ali com Deus. E o curioso dessa situação, e aqui é muito importante esse ponto, é que Deus, nesse contexto, se a gente parar para perceber bem, apesar da situação desesperadora que Elias estava vivendo, que foi o riacho secar, aquela situação foi a resposta de oração do próprio Elias.
era a confirmação do que o próprio Elias havia dito a Acabe. Afinal de contas, Elias disse, vai haver seca e não vai chover até quando eu disser. Eu não sei se você se lembra, mas o livro de Tiago, no Novo Testamento, fala que Elias era um homem de Deus, um homem de fé, porque ele orou a Deus para que não chovesse, e isso aconteceu. Não choveu durante 3 anos e meio. Ou seja, Elias estava orando diariamente para que não chovesse. E aquilo foi a resposta do próprio Deus à oração de Elias. Isso relembra a gente mais ou menos situações na vida da gente, quando a gente diz assim, Senhor, eu preciso de paciência, Senhor, porque eu sou muito impaciente. Quem é impaciente aqui, gente? Muita gente enfrenta isso, né? Poxa, Senhor, me dá paciência. E aí você começa a orar. Senhor, me dá paciência. Aí o pessoal fica rindo assim, né? Olha para o lado, aí já começa a identificar o marido, olha para a esposa, né? E aí você diz, Senhor, me dá paciência, Senhor, por favor, me dá paciência. Aí tu começa a orar. Orar. Aí daqui a pouco Deus, ele coloca um chefe novo lá no teu trabalho, ou coloca alguém para tu coordenar novo lá no teu trabalho, e a pessoa é o cão, né? É a pessoa complicadíssima que você olha e diz assim, meu Deus do céu. E aí você diz, Senhor, como é que tu permite isso, Senhor? Que absurdo, a pessoa, olha o que ela está fazendo comigo. E a gente não para ver que aquilo foi a resposta de Deus para que a paciência fosse trabalhada em nossas vidas. É mais ou menos isso que Elias estava passando. E eu não sei se ele conseguiu perceber isso, mas eu acho que esse é o desafio da gente. Quando muitas vezes parecer que o riacho secar, muitas vezes parecer aquela situação, um problema financeiro que surge, uma doença que aparece, a gente tentar dizer, Senhor, me faz ver o teu trabalhar, o teu propósito ser realizado em minha vida através disso. Talvez você possa estar passando por isso, você estava passando por uma situação que você diz, Senhor, por que isso está acontecendo? E agora, depois de algum tempo, você está percebendo o quanto Deus mudou a sua vida por meio daquela situação. Talvez até uma resposta de oração que você estava realizando. Então, que a gente possa se apegar a isso e ver que quando Deus ele intensificou a dependência de Elias, que antes era uma dependência, mas agora ele passou a depender totalmente, Deus estava realizando o propósito, estava respondendo à oração daquele homem. E o texto continua, meus irmãos, no versículo 8, na verdade, dizendo assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Interessante que é exatamente depois que o riacho seca, a Bíblia traz uma ideia de meio que imediatamente, Deus ele deixou o riacho secar e logo depois ele trouxe uma nova direção para a vida de Elias. E o texto diz assim, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. E aqui a gente vê mais uma vez o agir de Deus, meus irmãos, porque, como eu falei há pouco, Deus, curiosamente, ele não se revelou a Elias até o riacho secar. Ele poderia muito bem ter dito assim, Elias, deixa eu te dizer uma coisa, o riacho vai secar, tá? Mas fique tranquilo, porque quando secar, eu já estou dando aqui o que é que tu vai fazer. É curioso, Deus ele deixou o riacho secar, deixou Elias acordar um dia e ver aquilo seco, para depois disso, ele dar uma direção para aquele homem. É importante a gente perceber isso, porque muitas vezes a nossa relação com Deus, ela é meio que tipo assim, a gente espera que Deus, ele seja como se fosse um vidente, sabe? Que ele tem que ficar dando todo dia o próximo passo. Vai acontecer aquilo amanhã. Não, ó, já estou dizendo que aquilo vai acontecer. Não, já estou dizendo, fica tranquilo. Quando, na verdade, a gente percebe que Deus ele não tinha obrigação de fazer isso. Pelo contrário, ele nunca prometeu isso na palavra. O que ele prometeu para nós é que ele estaria com a gente em todas as situações. Jesus falou, eu estarei com vocês até o final dos tempos. E ele disse que ele estaria nos guiando em meio a esse caminho. E disse, olha, isso é suficiente para vocês, isso basta, a minha graça basta a vocês, confiem nisso e saibam que eu estou guiando. E aí você pode dizer, mas Mateus, isso não é suficiente, sabe, eu preciso de mais.
Isso talvez seja um indicativo para nós hoje, se você tem lidado com isso, tem dito, Senhor, eu estou com tantas incertezas, isso está me trazendo, sabe, tantos problemas. Um indicativo de que a gente precisa trabalhar a ansiedade em nossos corações. Dizer, poxa, você está andando muito ansioso, coloca isso nas mãos do Senhor, descansa no Senhor. A nova direção que Deus dá para Elias aqui no texto, interessante, né? Que Elias poderia estar pensando, enquanto ele estava lá no Querite, tá calculando, né? Poxa, o Senhor está me colocando aqui no deserto, né? Está me colocando, me testando, mas daqui a pouco eu vou receber uma palavra de Deus. Ele vai me dizer assim, Senhor, ele vai me dizer assim, Elias, olha, agora você vai voltar lá em Acabe, você vai dizer que a chuva vai voltar, Acabe vai se alegrar com você, vai lhe dar um cargo lá de primeiro-ministro do reino, e vai ser uma bênção. Elias devia ficar pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer, para onde eu vou, qual é o próximo passo. E a gente vê aqui que a nova direção que Deus dá para Elias é uma direção completamente diferente. Vê o que ele fala, ele diz, olha, primeiro tu vai para Sarepta. Sarepta era uma cidade bem distante, 200 quilômetros aproximadamente, ele gastaria um bom tempo se fosse andando. E Deus ainda diz para ele, olha, e tu vai ficar lá, tu não vai só passar. Em algumas versões, você pode estar aí com alguma versão diferente, ela fala assim, demora-te ali, Elias. Ou seja, Deus está dizendo, olha, ali vai ser mais um treinamento teu, não vai ser só uma passagemzinha não, tu vai para Sarepta. E outra coisa, quem vai dar o teu alimento agora é uma viúva. Meus irmãos, vocês sabem o que era a viúva naquela época, né? Se Elias era ninguém, a viúva era menos do que ninguém. Porque as mulheres não trabalhavam, quando o homem morria, elas ficavam normalmente numa situação muito difícil, muito complicada, não tinha previdência social, e era uma situação crítica mesmo. E Elias recebe agora a direção de Deus, dizendo que quem vai sustentar ele é uma viúva. Vê que situação, vê que encorajamento para aquele homem que já estava passando por uma situação difícil. Quando eu terminei a mensagem pela manhã, estava conversando aqui com as pessoas, aí uma senhora comentou, meu Deus, fiquei com tanta pena de Elias, muito difícil a vida dele, né? Muito, muito triste. Mas a gente vai ver o que é que Deus fez na vida desse homem, meus irmãos. E aí ele diz, olha, vai encontrar essa viúva. E o texto fala que quando Elias chega na cidade, ufa, cheguei, andei que só. Ele vê a viúva, ele diz à viúva, minha senhora, me dê um copo d'água, por favor. E aí a Bíblia diz que ela, ok, vou pegar lá. Curioso que Elias ele não pediu ainda um alimento. Elias ele não falou na comida. Deus tinha dito para ele que a viúva ia alimentar ele. A gente leu aqui. Mas Elias ele não pede. Talvez ele estava dizendo, poxa, eu vou deixar ela me oferecer, né? Deus disse que ela ia me dar. Mas aí ela não ofereceu. Quando ela estava indo pegar água, Elias disse, ó, por favor, traz um pão também. Pode ser. E aí olha o que a resposta que ela dá, meus irmãos. Olha o que a viúva diz. Ela respondeu, versículo 12, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Vê que resposta. Elias tinha ouvido uma palavra de Deus de que uma viúva lhe daria comida, mas incrivelmente ao chegar naquela viúva, ela fala para Elias que ela não tinha comida nem para ela. Quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei numa saída alternativa a isso aqui. Eu não sei se você parou para pensar nisso aqui. Quando eu estava parando para pensar, eu disse, se eu fosse Elias, o que eu pensaria era o seguinte, eu errei a viúva. Foi o mais lógico que eu consegui pensar, o mais racional. Porque, veja, devia ter outras viúvas na cidade, né? Então ele poderia ter dito, poxa, essa viúva não tem comida, Deus disse que ia me alimentar, então eu vou procurar outra. E ainda bem que Elias não pensou como eu. Elias já estava aqui sendo trabalhado, meus irmãos. Ele já estava percebendo quem era o Deus dele. Ele já estava percebendo e já estava num grau de espiritualidade, de conhecimento de Deus, que ele tomou uma outra postura que também tem algo para nos ensinar. Elias, ele começou
a se revelar como também um homem de fé, como uma marca de um homem que estava sendo trabalhado por Deus. E no versículo 13, Elias responde assim: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. E aqui, de forma muito objetiva, meus irmãos, eu queria que a gente pudesse perceber que Elias, que já tinha aprendido sobre obediência, já tinha sido treinado em coragem, em depender de Deus, agora estava aprendendo a ser um homem de fé, exercer a sua fé. Elias, ele podia ter a certeza que aquela mulher ia alimentá-lo, porque o próprio Deus tinha dito que assim seria. E a Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que vemos. E diante desse cenário, Elias não hesitou. Ele disse: Senhor, eu vou dizer para essa mulher que ela vai fazer comida porque o Senhor disse que ia ter. Então eu não sei como, mas o Senhor vai ter que sustentar porque foi uma promessa do Senhor. Quantos de nós aqui, meus irmãos, estamos precisando de um renovo de fé em nossa caminhada, mais ou menos quando o carro da gente está lá com o ar-condicionado fraquinho, a gente dá aquela carga e o ar chega, passa a sair gelado. Quantos de nós estamos precisando de fé para voltar a confiar em Deus, em assuntos que Ele já prometeu em Sua palavra, claramente revelados? Deus, Ele prometeu sustento. Deus fala: olha, se eu alimento os pardais, os lírios do campo, por que eu não vou sustentar vocês, homens de pequena fé? Jesus fala. E às vezes a gente duvida disso, quando Deus já disse: olha, eu vou dar provisão para vocês. A gente duvida do perdão dos pecados. Jesus disse: olha, se vocês confessarem os seus pecados, 1 João fala, né? Se vocês confessarem os seus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E às vezes a gente fica se perguntando: poxa, será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu fui perdoado? As acusações vêm em nossos corações e Deus Deus volta a nos dizer: olha, seja um homem de fé, uma mulher de fé, confie no que eu estou revelando na minha palavra. Não deixe nem que os sentimentos lhe traiam. Se eu estou dizendo que eu lhe perdoei e que se você veio e confessou a mim, confie que você está sendo perdoado. A gente desconfia e não tem muitas vezes a mesma fé na vida eterna. Deus prometeu que a gente vai ter a vida eterna. Isso é uma promessa na Bíblia. E às vezes a gente diz: poxa, Senhor, será que isso é verdade mesmo? Será que isso não passa de uma história e que tudo que eu estou fazendo aqui na minha vida é uma perda de tempo? E Deus diz: olha, confie na vida eterna. Sabe que isso não é brincadeira, isso é verdade, é uma promessa minha para a sua vida. Tudo isso está à nossa disposição e várias outras coisas, meus irmãos. Ele prometeu a presença do Espírito Santo. Então, se Ele prometeu, que a gente possa hoje se apegar com fé a coisas que muitas vezes a gente estava deixando para trás, e dizer: Senhor, assim como Elias foi um homem de fé e confiou na Tua palavra, eu quero que isso também seja uma verdade na minha vida. Amém? E o último exemplo aqui, meus irmãos, o texto continua dizendo assim, a partir do versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor:
ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. E aqui a gente vê, meus irmãos, essa última cena, ela certamente é mais dramática, sem dúvida nenhuma. O filho daquela mulher, daquela viúva, havia morrido. Não bastasse a seca que ela estava enfrentando, a fome, a morte do seu marido, agora aquela mulher viu seu filho morrer. E é interessante que, da perspectiva de Elias, agora aqui ele viu uma oportunidade para que a sua fé agora não fosse só exercida para suprir as suas necessidades, mas agora a sua fé seria exercida para abençoar outras pessoas. E isso também fazia parte do processo de trabalhar de Deus na vida daquele homem, para que ele deixasse de ser só um homem e se tornasse um homem de Deus. Essa situação aqui foi diferente da outra, porque na outra Deus tinha prometido para Elias que ele ia dar comida, que ele ia alimentá-lo por meio da viúva. Nessa situação Deus não tinha prometido nada para Elias. E apesar disto, Elias faz uma oração ousada e diz: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor ressuscite esse menino. E um dado importante aqui, muito importante, é que a ressurreição nunca havia acontecido antes. Isso é o primeiro evento na Bíblia onde uma pessoa pede para que outra seja ressuscitada. Então pare para refletir o quão foi ousado o pedido de Elias. Elias estava pedindo uma coisa que nunca tinha acontecido. Abraão não tinha feito, Moisés não tinha feito, e agora Elias de Tisbe estava pedindo a Deus para que ele ressuscitasse uma pessoa. Pare para perceber o quão profundo era aquele pedido. E isso se deu, meus irmãos, porque Elias estava sendo tão trabalhado por Deus, Elias estava vendo Deus de forma tão próxima, que ele já não via mais barreiras. Ele dizia: meu Deus é muito grande, não tem nada que pode impedir Deus de realizar o que Deus quiser fazer, então eu vou pedir. Pode ser que ele não faça, porque ele tem o direito de fazer, mas pode ser que ele faça e eu vou pedir isso, eu vou clamar isso, eu vou pedir isso a Deus. E aí aqui Elias faz esse pedido, a sua fé está transbordando, meus irmãos. E aqui é o ponto que eu quero concluir, esse último ponto, é que uma das últimas fases muito importante para a gente ver o agir de Deus, transformando um homem em um homem de Deus, transformando uma mulher em uma mulher de Deus, é quando essa pessoa se coloca à disposição para que a sua vida seja pautada para servir o outro, seja vivida para amar e para cuidar e para se importar com as necessidades do outro. Elias, ele percebeu que a fé que ele tinha nesse Deus, ela podia abençoar outras pessoas. Elias olhou para aquela mulher e disse: mulher, eu quero te ajudar, eu quero fazer alguma coisa aqui, eu quero te abençoar, eu quero que Deus possa curar e trazer o teu filho, porque eu estou vendo o teu sofrimento. E o Deus de Elias, o Deus Yahvé, foi tão misericordioso que atendeu a oração daquele homem e pela primeira vez na história trouxe da vida para a morte uma pessoa, pela oração de um homem de fé, que estava orando para que outros pudessem ser abençoados. Então eu queria te desafiar hoje aqui, concluindo essa mensagem, que a gente pudesse perceber que se a gente não estiver vivendo a nossa espiritualidade, olhando para o outro e dizendo: Senhor, como é que eu posso ser uma bênção na vida de outra pessoa, a gente ainda não está no caminho ali para se formar um homem de Deus. Elias entrou nesse caminho, Elias começou a perceber de que a fé dele não podia ficar só para alimentar ele. Ele precisava olhar para o próximo com misericórdia e dizer: como é que eu posso abençoar a vida dessas pessoas. Que hoje você possa voltar, sabe, pela presença do Espírito Santo mesmo, pela convicção do Espírito Santo, a acreditar que você não só pode, mas que Deus quer lhe usar, sabe, onde você está, no seu local de trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. E Deus pode realizar coisas que você imagina que você nunca poderia viver. Você pode orar para uma pessoa, aquela pessoa ser curada, Deus pode realizar isso. Você pode compartilhar de quem é Jesus com aquela pessoa e ela entender: poxa, porque ninguém falou aquilo antes? Isso é possível. E dizer: poxa, eu quero seguir esse Deus.
Você pode ajudar uma pessoa em uma situação de crise e ela se sentir ali, poxa, eu estou sentindo a presença de Deus pela tua vida. O que Deus ele precisa para fazer isso são pessoas que digam, Senhor, eu quero, Senhor, abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero me colocar diante do Senhor. Eu quero ver o teu poder sendo revelado através da minha vida. E o texto conclui dizendo assim, então a mulher disse a Elias, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Elias que começou sendo apresentado como Elias de Tisbe, o Tesbita, o Zé Ninguém, agora começou a ser reconhecido como um homem de Deus. Agora as pessoas estavam olhando para ele, estavam vendo o que Deus estava realizando por ele, nele e através da vida dele. Em seu treinamento ele passou por diversas fases. É interessante que isso durou anos, meus irmãos. Desde a seca durou mais de 3 anos. Então isso foi realmente um processo na vida de Elias. A gente precisa lembrar disso para saber que o trabalho de Deus é um processo em nossas vidas. Elias aprendeu, em primeiro lugar, a viver a obediência. Então não menospreze isso. Não acredite ou não se iluda achando que Deus pode realizar isso em sua vida. Se você, em primeiro lugar, não estiver dizendo, Senhor, eu quero ser obediente a Ti, Senhor. Eu quero, por mais que a situação não favoreça, eu quero ser obediente. Eu quero, Senhor, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero viver a Tua vontade. Deus ensinou a coragem a Elias. Deus ensinou a viver a dependência, e a dependência total naquele momento que ele viu o riacho secando. Deus mostrou a ele que ele precisava ser um homem de fé, confiar, mesmo nas situações mais difíceis. E Deus ensinou a Elias, por fim, que ele precisava usar tudo isso que ele aprendeu para servir ao próximo. Afinal de contas, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E Elias aprendeu tudo isso em meio a esse treinamento. E normalmente quando a gente escuta sobre Elias, a gente escuta passagens como o duelo dele com os profetas de Baal. Quem já ouviu quem já leu essa passagem, né? Ele orando e o fogo desce e mostra o poder de Deus, né? A gente ouve palavras abençoadas como essa, a gente ouve a passagem que a carruagem de fogo passou e levou Elias. Depois leia, continue lendo 1 Reis para você entender um pouco mais da história desse homem. Ou a passagem da transfiguração, quando estava Elias, Jesus e Moisés. Momentos em que ele já era conhecido como homem de Deus. As pessoas já viam e diziam, poxa, esse é homem de Deus. Mas hoje a gente ouviu sobre o agir de Deus na vida desse homem, que o tornou um homem de Deus. E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa perceber e dizer, poxa, Senhor, eu quero também viver isso. Eu não quero só achar que é uma mágica ser um homem de Deus, eu quero me colocar, me submeter a tudo aquilo que o Senhor quer realizar em minha vida, para que eu possa ser um homem de Deus, para que eu possa ser uma mulher de Deus. E eu queria concluir com 2 palavras breves. Primeiro, incentivando cada um aqui que está passando por esse processo a continuar confiando no Senhor. Eu não sei, cada um pode estar passando por uma fase diferente aqui, mas você dizer, Senhor, eu quero confiar em Ti e saber que independentemente da luta que eu esteja enfrentando aqui, eu quero entregar e saber que o Senhor vai realizar o Teu propósito. E, em segundo lugar, dizer que Elias, de fato, foi um grande homem de Deus. Mas Elias passou, meus irmãos. Elias foi. Elias, foi. Elias, de fato, foi muito usado por Deus, mas o poder que ele tinha não vinha dele. Ou seja, Elias, ele não pode resolver o nosso problema. Elias é um grande exemplo para nós, mas ele não resolve a nossa vida. Mas existe um que foi homem, que foi Deus, que foi o maior de todos os homens de Deus que a terra já viu. Existe um que era, que é e que há de vir. Ele não só passou pela terra, mas ele sempre existiu. Existe um que é o próprio Deus em ação, que tem o poder em suas mãos e que o nome dele é Jesus Cristo. Então, a gente compartilhou hoje sobre Elias, e Elias de fato deve ser um grande exemplo para nós, mas o maior exemplo para dar nossas vidas, o maior exemplo de fé, o maior exemplo de obediência, de coragem, o exemplo de Jesus. Então, se tem alguém aqui hoje que, poxa, eu estou encantado pela vida de Elias, saiba que você precisa, antes de tudo, seguir a Jesus. Elias foi uma sombra de Jesus.
E que hoje Jesus está chamando aqueles que de repente ainda não são seguidores a dizer: eu quero ser um seguidor. E Ele é quem a gente deve adoração, deve louvor, e que a gente possa glorificar a Deus e que Ele possa guardar essas palavras em nosso coração. É o desejo, meu desejo, que essa palavra possa realmente ficar. Deus abençoe a todos. Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, que em nome de Jesus, Pai, Tu possas, pela Tua graça, aplicar essa palavra em nossas vidas, Senhor. Que cada uma dessas fases, Senhor, que a gente compartilhou, que Tu possas nos dar a graça, Senhor, de dizer: Senhor, eu quero me submeter a isso, eu quero viver o Teu plano em minha vida. Dá graça àqueles que estão enfrentando momentos de dor, de sofrimento, de incertezas. E que essa palavra, Senhor, que esse exemplo da vida de Elias possa ser um refrigério na alma, por saber que o Senhor tem cuidado de nós, assim como cuidou dele. E que o Senhor nos dê um desejo, Senhor, vindo realmente do Espírito Santo, para que a gente possa sair daqui dizendo: eu quero ser um homem de Deus, eu quero fugir daquilo que tem me impedido de ser isso, eu quero ser uma mulher de Deus, e eu quero fugir daquilo que tem me impedido de viver dessa forma. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ajude pela Tua graça a viver tudo isso, Pai. É o que nós queremos Te pedir. E fazemos essa oração em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém e amém. Pastor Cordeiro, o Senhor pode encerrar aqui.